Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho sobre a educação positiva. Olá, eu sou Marisa E eu sou a Mariana, e esse é o primeiro episódio do Engrenagens da Minha Cabeça. um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Então, esse é o primeiro episódio que a gente espera que vocês escutem, sabendo o que é educação positiva ou não, para que vocês tenham uma base geral para todos os episódios que vêm a seguir. Porque em todos eles a gente vai trazer esse pano de fundo da educação positiva, mas explicando pontos muito específicos relacionados àquele episódio. Então aqui você consegue ter essa visão geral do que é educação positiva, de qual é a vertente da educação positiva que a gente vai seguir e vai falar, e assim, consegue ter um caminho mais linear para vocês ouvirem os próximos episódios. Então, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, sejam muito bem-vindos aqui. E a gente espera realmente que a gente consiga passar por essa jornada com vocês, passando a nossa experiência com a educação positiva e seguindo vocês nesse caminho de autodescobrimento e esse caminho que é um caminho sem volta, e porque assim é muito legal, é muito impressionante e a sua visão de mundo nunca mais vai ser a mesma. Então vem com a gente e vamos ouvir um pouquinho aí. A gente vai começar hoje com 3 perguntas para vocês, para que vocês reflitam antes da gente começar a explicar, para que vocês reflitam dentro de vocês o que a gente está tentando trazer. Por que essa visão da educação positiva ela é tão diferente das que a gente já conhece? Então, a Marisa... eu sou a Mariana. Prazer. A Marisa, que é a minha super companheira, vai fazer essas perguntas para vocês e falar algumas palavras também. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Mari me apresentou, eu sou Marisa. E eu queria que vocês refletissem sobre algumas perguntinhas aqui. Se for preciso, vocês podem pausar o áudio ou o vídeo, não do que vocês estejam escutando, e aí reflete sobre essas perguntas e depois volta para assistir, para escutar o resto do podcast, tá ok? E também, se você sentir que ficou alguma coisa ali, né, incomodando depois de você refletir dessas perguntinhas, a gente também tem um áudio de autorregulação. Então você pode pausar esse aqui, reflete sobre as perguntas, vai fazer o nosso áudio de autorregulação e aí volta aqui no episódio para ver tudo completinho, ok? Então vamos começar. Em algum momento da sua infância, você sentiu que não foi ouvido ou entendido? Que não foi ouvido ou não foi entendida? Você já percebeu o quanto isso afeta a sua vida hoje, mesmo que você não tenha filhos? E até onde você está disposto a ir para mudar isso? Essas perguntas a gente quis trazer para vocês para refletir o ponto de partida da nossa jornada com a educação positiva. Hoje a gente vai falar um pouco mais da parte técnica, do que significa realmente, de qual linha de pensamento a gente segue. E aí essas perguntas servem para que a gente tente entrar, né, na vida de vocês com esse conteúdo de uma forma que faça mais sentido para você. Então, quando a gente compreende o que a educação, a forma de educar que os nossos pais tiveram com a gente, impactou na nossa vida atualmente, a gente começa a se abrir para novas possibilidades e a entender que a educação positiva ela vai muito além de um estudo simples para educar crianças. Ela transborda a educação infantil, de certa forma, e vai nos ajudar a entender a nossa vida como um todo. Então, tomando o seu tempo aí, refletindo sobre tudo isso, vamos começar agora com a parte teórica. Lembrando que a gente vai passar por tudo isso muito rápido, porque não dá para falar de tudo num episódio, senão esse episódio demoraria assim, viraria um filme, não um podcast. E sempre a gente vai estar se baseando nesse livro, que é o primeiro livro da Maia, uma das sócias da Escola da Educação Positiva. A gente logo vai falar sobre elas. E ele é um livro que chama A Raiva Não Educa, a Calma Educa. Vamos até ler uns trechinhos aqui para vocês.
Mas, para começar, é importante a gente entender que a educação positiva, ela é uma vertente de um guarda-chuva maior. Então, existe o guarda-chuva da educação respeitosa, que é uma educação que se difere da educação tradicional. A educação tradicional é aquela que todos nós recebemos, todos nós vivemos, que é uma educação que não foca na criança. Ela foca assim em moldar a criança para o que o adulto, responsável por ela ou não, acha que essa criança deveria ser. Então, a educação respeitosa, ela traz esse, primeiro, respeito pela criança, sabe? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela traz essa ideia de que a criança tem o seu valor por si só, e não só o valor que a gente, como adulto, impõe para ela. Então, esse é o guarda-chuva geral. E uma das vertentes, um dos ramos desse guarda-chuva é a educação positiva, que veio da escola da educação positiva, que é diferente do que a gente está vendo por aí, muito Instagram, muita coisa, confundindo educação positiva com disciplina positiva. Disciplina positiva é outra coisa, ela é focada para o comportamental, e a educação positiva, ela não busca essa mudança de comportamento, e sim a compreensão do que aquele comportamento está querendo dizer. Então, ela não tem nada a ver com a disciplina positiva, e ela também não tem nada a ver assim com a psicologia positiva. Apesar de dividirmos um nome em comum, são coisas completamente diferentes, e a gente vai seguir aqui com a educação positiva, da escola da educação positiva, que logo a gente já explica. Minha companheira aqui, me seguindo. E lembrando também que a gente está nesse processo nós somos estudantes, né? A gente está passando pelo processo do curso da Escola da Educação Positiva, então nós ainda não somos especialistas, nós estamos aqui para compartilhar a nossa jornada com vocês, com o quanto que a gente está aprendendo, e tudo que a gente aprende a gente tenta passar da melhor forma possível para que fique mais acessível a mais pessoas. E a gente está em formação, então nós somos educadoras parentais em formação, e tudo que a gente vem buscar aqui, a gente pesquisa bastante, procura várias fontes, para que a gente dê uma informação o mais refinada possível para vocês, certo? Então, gente, a Escola da Educação Positiva, ela foi fundada em 2019 por doutora Juliana Franco, que é pediatra, e Lívia Praeiro, que é especialista em sono infantil. E depois entraram para a escola para serem sócias a Clarissa Iaquiara e Flávia Pereira. Por último, entrou também Maia Eigman, e elas 5 formam a Escola da Educação Positiva e são nossas profs lindas, maravilhosas, que a gente ama aprender com elas. Dentro da Escola da Educação Positiva, a gente tem 5 pilares principais, e aí Mari vai explicar um pouquinho sobre um, eu explico outro, e aí a gente vai batendo a bola aqui para mostrar para vocês como que se estrutura o pensamento da educação positiva através da Escola da Educação Positiva. Isso. O primeiro pilar é o pilar do apego seguro. Eu vou falar os 5 seguidos para vocês terem uma noção, e a gente vai explicar cada um deles. O primeiro de todos é o pilar do apego seguro, seguido pelo desenho original do ser humano, inteligência emocional, desenvolvimento humano e consciência social. Então, vamos começar pelo apego seguro. O apego seguro, ele é baseado principalmente pelas teorias de John Bowlby, e ele traz 4 P's, que são a base para a gente entender o relacionamento entre um pai e um filho, e eu ouso dizer que entender todos os nossos relacionamentos. Por quê? Quais são esses 4 P's? Proteção, previsibilidade, proximidade e o play, que seria o brincar. Mas para ficar 4 P's a gente precisa usar o termo em inglês, né? Mas tudo bem. Então, primeiro de tudo, proteção. Se você não se sente seguro, se você não está se sentindo protegido dentro de uma relação, isso vai trazer alguma consequência para isso e uma mudança de comportamento. Previsibilidade. Previsibilidade é assim, vocês já lidaram com aquela pessoa que um dia ela tá bem, e aí você, sei lá, comer morango tá tudo bem. Agora, no outro dia,
meu, você tá comendo morango, você é maluco, sabe? Não tem previsibilidade. Você sempre acorda com aquele medo de o que será que essa pessoa vai ser hoje? Quem será que essa pessoa vai ser hoje? Será que hoje ela tá num dia bom? Será que hoje ela tá num dia ruim? Então você sempre tem essa falta de previsibilidade, o que gera também uma certa ansiedade, uma sensação de que você não está protegido e você não consegue lidar de uma maneira segura, de uma maneira tranquila com isso. Agora, imaginem isso para crianças, que elas não têm a opção de eu quero lidar com meu pai ou a minha mãe hoje. Elas vão ter que lidar com esse pai e com essa mãe naquele dia, ou qualquer que seja o cuidador deles, e vão ter que lidar com essa falta de previsibilidade. Então você começa a viver num ambiente muito hostil, porque você não sabe. Um dia você pode pular na cama, o outro dia você não pode. Como assim? O que que eu faço? Como eu me protejo disso? E aí começa essa questão dessa ansiedade. E a proximidade. Proximidade, ela está muito ligada à conexão. Conexão entre duas pessoas, conexão entre os pais e os filhos, entre os cuidadores e essas crianças. É aquela questão de poder tocar, aquela questão de poder olhar olho no olho. Você consegue olhar olho no olho das pessoas ao seu redor? Você consegue olhar olho no olho no seu filho? Você consegue olhar olho no olho para o seu parceiro, para a pessoa que você escolheu seguir a sua vida com? Você consegue criar essa conexão ou você tem medo dela? Você já parou para refletir sobre isso? E é isso que a proximidade traz para gente. O quanto a gente está confortável com essa relação mais íntima com as pessoas mais próximas e com as pessoas que nos rodeiam. E o play? O que é o play? O play é brincar, o play é se divertir, o play é aquela vida que a criança traz e que a gente se perde demais quando a gente cresce. Muito, muito, muito. Parece que quando você vira adulto, brincar é proibido. E a criança também muitas vezes é proibida de brincar. Mas isso é mentira, gente. Play faz parte da nossa vida. Brincar, sorrir, se divertir, gargalhar deveria fazer parte da nossa vida. E se não está fazendo, a gente, me incluindo, estamos fazendo algo muito errado. Por quê? Brincar é viver, se divertir. O brincar te traz a proximidade com essas pessoas. O quão conectado você não se sente quando você tá lá com seus amigos e começam a gargalhar, que até, sabe aquele gargalhar que você tem que sair correndo pro banheiro, senão você vai mijar nas calças? Então, A risada assim, que dói a o barriga, né? play, a risada que dói a barriga. O play ele faz essa conexão com todas essas outras coisas. Se você consegue brincar com alguém, você já está mais próximo dessa pessoa, você já se sente seguro, você já tem uma certa previsibilidade naquela relação, porque você se sente confortável naquilo. Então, quando a gente tem esses 4 P's, a gente tem um relacionamento muito mais profundo, muito mais conectado, muito mais verdadeiro. Então, esses são os 4 P's. E aí, Mari falou muito bem, eu fiquei aqui toda arrepiada lembrando de tudo que a gente já aprendeu, já viu nas aulas, e realmente, assim, esses 4 P's, eu particularmente tento levar, expandir para todas as minhas relações, né? Eu ainda não tenho filhos, mas a gente tenta colocar isso em prática no dia a dia com outras pessoas, até com os nossos pais, com irmãos, enfim, e essa questão da brincadeira é uma coisa que a gente não devia perder quando a gente cresce, né? Pra gente deixar a vida mais leve, a gente às vezes já tem tantos problemas, tantas coisas pesadas na vida, que quando a gente traz essa brincadeira e traz uma relação de proximidade, de previsibilidade e de segurança e proteção com outras pessoas, a gente acaba ficando mais tranquilo, mais leve, mais seguro e mais se sentindo mais protegido. E a gente também vê que toda essa proteção, às vezes as pessoas confundem com a questão de, ai, mas a criança vai ficar muito mimada, essa criança vai ficar, não vai prestar para nada, vamos dizer assim, né? Tem algumas pessoas que costumam repetir essas falácias e que isso não é verdade. Quando a gente percebe que, né, durante os nossos estudos, a gente vê que existem pesquisas sobre isso, pesquisas de neurociência, relacionadas à neurociência, que elas falam que quanto maior o apego seguro que a criança tem durante a infância, menor vai ser a dependência emocional que ela vai ter na vida adulta.
E isso e também está atrelado a uma maior autonomia. Então a gente acha que é o contrário, mas na verdade, quanto mais amor, quanto mais apego, quanto mais segura essa criança se sente quando ela é, né, durante a infância, e infância leia-se até a adolescência, né? Quando a gente fala que infância e adolescência, a gente está falando da fase imatura, entre aspas, do cérebro, né? Que a gente sabe que o nosso cérebro ele só vai amadurecer completamente. Existem estudos hoje que dizem que lá para os 30 anos. Então, esse cérebro em processo de amadurecimento, ele inclui infância e adolescência. E quanto mais apego a gente tem durante essa fase da vida, mais adultos mais independentes e mais autônomos a gente vai se tornar, né, no futuro. E outro pilar que a gente também que se baseia a educação positiva, é o pilar do desenho original do ser humano. Ah, e o que é isso, né? Esse nome complexo para uma coisa que, na verdade, é bem simples. É a gente voltar e olhar para como foi, como esse design original, como que a gente veio na nossa programação base, como que a gente agiria, né? Se a gente fosse movido pelo nosso pela nossa programação base, de como a gente nasceu para ser, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intervenção, né, nesse desenvolvimento. E aí, o desenho original do ser humano, ele diz que nós nascemos bons, e aí a gente vai sendo né, vai sofrendo interferências do nosso meio, e isso vai meio que se perdendo, vamos dizer assim. Que é o contrário do que fala a pedagogia nebulosa, né? Existe um livro que até a Maia fala muito sobre ele no conteúdo dela, que é o livro da pedagogia nebulosa, que ele afirma que as crianças elas nascem ruins e você precisa conter, precisa corrigir, precisa domesticar aquela criança para que ela não cresça, não se torne um adulto ruim. Mas na verdade a gente vê que isso é o contrário. A criança ela nasce totalmente aberta ao relacionamento, totalmente disponível emocionalmente para aquele adulto e disponível para criar uma conexão, um laço emocional com aquele adulto. Então, é isso que a gente percebe nos estudos do desenho original do ser humano, que a gente nasce com essa disponibilidade total para conexão, disponibilidade para empatia. Existem vários estudos mostrando crianças que são colocadas em situações controladas de, por exemplo, de observar uma pessoa precisando de ajuda, e aí a criança vai lá e ajuda. Então, todos esses estudos, eles nos mostram que, na verdade, o desenho original, a nossa programação base, é sermos bons, sermos empáticos, termos compaixão pela outra pessoa. Né? Então, esse pilar do desenho original do ser humano vem nos mostrar que, na verdade, a gente precisa só cultivar e conservar essa bondade que já nasce com a gente. E aí, se a gente não tolher, não cortar, não podar essa pessoa pro bem, ela vai crescer boa e aí vai ser uma pessoa empática, uma pessoa com compaixão e que olha para os outros, né? Que respeita as outras pessoas também. Só complementando um pouquinho dessa questão do nascermos bons, é muito interessante o quanto a gente já não confia no ser que está nascendo. O quanto a gente não confia em nós mesmos e não confiamos naquela criança. A gente acha que aquela criança ela veio para assim maltratar o mundo, para trazer coisas ruins. E quando a gente olha realmente, quando você olha para uma criança, você consegue ver que ela não veio para isso. Todos nós aqui viemos para mudar o mundo para melhor. Então, assim, é uma questão de confiança também, né? Vamos confiar em nós mesmos, confiar na nossa essência e na essência das nossas crianças. Eu também não tenho filho, mas eu digo ainda, né? Mas eu digo por todas as crianças que nascem, todas as crianças que a gente vê, vamos confiar nelas, confiar na bondade que vem delas e confiar na nossa bondade também. Todos nós aqui, todos nós somos bons. A gente só se perdeu no meio do caminho porque foi muita porrada, né, galera? É verdade. Foi muita porrada. Agora, falando um pouquinho sobre o terceiro pilar de inteligência emocional, ele traz bastante estudo sobre trauma, sendo que no livro que a gente está seguindo aqui como base para esse episódio, que é o livro da Maia, as principais referências que ela traz que falam sobre trauma é o Gabor Maté, Alice Miller e Bessel van der Kolk. Acho que eu consegui falar agora. E o estudo sobre o trauma, ele traz essa questão de que o trauma, ele não é
o que você viveu, ele não é aquela situação que tem que ser absurda. Ele é como você se sentiu e o quanto você não tinha uma rede de apoio para lidar com aquilo. Porque uma criança e uma pessoa, um adulto, que sofre algo traumático, que a gente chamaria de traumático, mas tem uma rede de apoio, mas faz, por exemplo, uma terapia, tem amigos, tem uma família que apoia, você consegue passar por essa situação de uma maneira muito menos traumática do que às vezes uma pessoa que sofreu, entre aspas, algo que a gente, no nosso julgamento, consideraria menor, consideraria mais menos danoso, só que não tem rede de apoio, não tem ninguém para ouvir, não tem ninguém para conversar, e aquilo que foi menor do que aquele trauma maior, traumatizante que a gente vê, traumatizou muito mais ela do que essa outra pessoa, porque o trauma, ele é como se fosse uma ferida. E se você tem ao seu redor um ambiente que te ajuda a curar essa ferida, ela vai curar muito mais rápido e muito melhor do que se você faz um corte de papel no dedo e não tem nada para se curar, aquilo infecciona, aquilo cresce, aquilo expande de um jeito que você perde o controle sobre aquilo. Mas não foi o tamanho da ferida, foi como ela foi tratada. E claro, isso depende, eu diria, 99,9% de nós mesmos. Depende de como eu decido olhar para aquilo, como eu decido buscar ajuda. Eu não tenho ajuda na minha família, beleza, eu vou buscar ajuda de profissionais, eu vou buscar ajuda de amigos, eu vou sair dessa zona de conforto e vou buscar essa ajuda para eu conseguir me melhorar, para eu conseguir curar a minha ferida. Isso. Então é 99,9% dependente da gente. Aquele 0,01% veio com a nossa família, mas quando a gente cresce, a gente tem opção de ir buscar outra rede de apoio, mesmo que não seja em especial a nossa família. Se for, que bom, que você use abuse desse recurso que você teve. Mas se não, não tenha medo de buscar ajuda de outras pessoas, ajuda fora. Porque a gente é o único responsável por curar e encontrar os nossos próprios traumas, os nossos próprios gatilhos. E o que mais Exatamente. que fala? Ah, pode falar aí. Não, eu ia complementar só falando que você falou muito bem dessa questão da autorresponsabilidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com a inteligência emocional. E quando a gente está falando de adultos, essa responsabilidade é assim, nossa, e às vezes é doído você admitir e perceber isso, né? Quando a gente cresce num ambiente que talvez não seja uma educação tão respeitosa, ou até a própria educação tradicional, com, né, castigos físicos, etc., a gente cresce achando que a gente está sozinho no mundo. E aí, quando a gente fica adulto e tem essa opção, que, como o Mari falou, a gente precisa buscar essa ajuda por nós mesmos. Porque ninguém vai vir e dizer, você está precisando de ajuda? Né? Assim, pode ser que aconteça algum alinhamento dos planetas aí e aconteça isso. Mas a nossa responsabilidade como adultos formados é essa. Só que quando a gente fala de criança, a responsabilidade sobre ensinar a educação, inteligência emocional para a criança é dos pais, é dos adultos. Então, que a gente se melhore para sermos melhores para as crianças, né? Como eu falei anteriormente, essa questão da evolução, do amadurecimento do cérebro, também faz parte. O cérebro também amadurece na inteligência emocional com o exemplo. Então, quando a criança vê como os pais dela lidam com os traumas deles, quando a criança vê que aquela mãe busca ajuda de alguém quando ela não está dando conta, quando a criança enxerga essas coisas no adulto, às vezes a gente não precisa nem ensinar, dizer assim, olha, você tem que fazer assim. Não precisa você dizer, basta você mostrar. E aí, quando a gente vive essa evolução e essa busca pelo autoconhecimento, as crianças vão sim sendo influenciadas e quando elas ficarem adultas, elas vão ter repertório suficiente para ir buscar essa ajuda, caso elas precisem, né? Então, que bom que a gente seja esse papel, faça esse papel de espelho para as crianças, mas que se a gente não teve esse papel de alguém que foi referência para a gente, que a gente saiba que temos sim responsabilidade de buscar essa ajuda para que a gente faça bem a nós mesmos, né? É igual aquela história da máscara de oxigênio, a gente precisa colocar primeiro na gente
para depois ir colocando em outras pessoas e ajudando outras pessoas. Essa questão dessa parte do cérebro, a gente tem até marcado aqui, eu vou subir ela um pouquinho, que é uma teoria do Paul MacLean, onde a gente tem 3 partes dos nossos cérebros. O cérebro reptiliano, que ele se desenvolve no útero, que é a de respiração, é o para manter a gente vivo. O cérebro límbico, que são das emoções. Então, essas nossas emoções, elas começam a surgir a partir do nosso parto, a partir de que a criança, ela realmente chegou e está inclusa separadamente da mãe nesse mundo. E o neocórtex, que é esse que a Marisa estava falando, de planejamento e regulação. Ele começa a partir dos 3 anos. Mas, gente, vamos criar uma consciência aqui. Ele começou com 3 anos e é esse neocórtex que vários e vários estudos estão falando que termina de se desenvolver com 25 a 30 anos. Então, assim, com 3 anos, o seu filho ainda não vai conseguir te manipular, tá bom? Porque esse cérebro, esse neocórtex, ele começou a se desenvolver naquele momento. E ele precisa ser, assim como o músculo do nosso corpo, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser utilizado. Então, essa questão de planejamento, de regulação, ela precisa ser desenvolvida. E ela vai, assim, até os 30 anos. Então, tem muito tempo. Uma criança, um adolescente ainda não tem isso fixo, ainda não tem isso construído. Por isso que a gente precisa começar com essa corregulação para depois a criança conseguir, o adolescente conseguir se regular sozinho e chegar eventualmente se regular com outra pessoa próxima, alguma coisa assim, com essa rede de apoio. E eventualmente, quando a gente se torna adulto, a gente precisa se autorregular. E isso é muito difícil e a maioria de nós adultos não sabemos fazer isso. Por isso que a gente também traz aqui exercícios de autorregulação, para a gente tentar realmente entrar em contato com essa nossa, com o nosso corpo, com essa nossa parte, para que a gente consiga sozinho se autorregular e olhar as coisas de um novo jeito. E essa teoria polivagal, ela também traz alguns estados, que seria o estado de equilíbrio, o estado de congelamento e o estado de luta ou fuga. Então, o nosso cérebro, se ele acha que a gente está em algo muito perigoso, ele vai tentar lutar ou fugir. Então, ele ativa essa questão. A gente não vai entrar muito nessa parte de neurociências, principalmente porque a gente ainda não terminou os nossos estudos nisso e também porque não é o foco aqui. Mas o que a gente consegue já adiantar, que se a gente está em luta ou fuga, você está se sentindo ameaçado. E se você está congelado, é a mesma coisa, sabe aquela questão de tipo, eu vi um urso, eu sei que eu não vou conseguir nem fugir, nem correr, então eu congelo, eu paro aqui, vou me fingir de morto. Porque você não consegue lidar com aquela situação. Por isso que a gente, muitas vezes, nos nossos sentimentos, você para de sentir. Você dá tapa na cara, assim, é como se a pessoa tivesse parada, assim. Você dá tapa na cara, chuta, faz o que quiser. A pessoa não sente, porque ela está nesse estado de congelamento. E a gente precisa sempre tentar voltar para o nosso estado de equilíbrio. Sair do congelamento, sair da luta e fuga e voltar para o nosso estado de equilíbrio. Isso é muito difícil e você precisa estar em um ambiente propício. Você nunca vai se sentir no seu estado de equilíbrio se você estiver num ambiente que você não se sinta seguro. Não tem como. Seu cérebro não vai te trair dessa maneira. Ele está aqui para proteger você. Se você não se sente seguro naquele lugar, você não vai conseguir relaxar. Então, isso acho que é muito importante a gente lembrar. A gente entra também nesse quarto pilar, que é o do desenvolvimento humano, que traz para a gente todos esses estudos científicos da neurociência, que a gente, mais uma vez, não vai se aprofundar nesse episódio, mas ao longo aí dos nossos próximos episódios, ele sempre vai estar como pano de fundo aí para a gente. E temos também o último pilar, que a Marisa vai falar um pouquinho para vocês. Isso, que é um pilar de consciência social. Esse pilar foi adicionado recentemente aos pilares da escola, porque as nossas profs viram que realmente é uma coisa que a gente não pode deixar despercebido, passar despercebido. É um pilar que ele é mais voltado para você
ter responsabilidade coletiva. Então a gente precisa, assim como a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, a gente precisa entender que nós vivemos em comunidade e que a nossa comunidade é extremamente plural, né? Então a gente vai ter realidades diferentes, a gente vai ter pessoas diferentes, vamos ter oportunidades diferentes que as pessoas tiveram, e a gente precisa levar isso em consideração no momento de educar os nossos filhos e de se educar também. E a gente precisa estar consciente disso e precisa estudar isso também para que a gente não reproduza comportamentos que vão ferir outras pessoas simplesmente pelo fato de que a gente acha que é assim mesmo e pronto. Então, acho que a informação, o estudo também está muito forte presente nesse pilar, para que a gente aprenda e desconstrua alguns conceitos que a gente tinha previamente. A gente não pode continuar levando isso para frente como se nada tivesse acontecendo. A gente precisa tomar consciência de que a gente tem que respeitar sim o outro pela individualidade dele. E a gente precisa espalhar isso para mais pessoas possível, para que a gente consiga uma sociedade mais respeitosa também. A gente trabalha muito a questão do respeito, da empatia, da compreensão, de você trazer à luz temas que às vezes eram só colocados para debaixo do tapete porque simplesmente é difícil demais falar sobre isso. E a gente precisa tirar isso do nosso conceito, né, de vida. A gente também vive em comunidade, a gente não pode se ajudar sozinho, não pode autoconhecimento é para mim, tá, mas e o outro? Eu preciso colocar o outro nessa equação para que eu tenha uma sociedade mais saudável, cada vez mais saudável e cada vez mais, me fugiu a palavra agora, mas cada vez mais unida, vamos dizer assim, né? A gente precisa reconhecer e colocar nessa equação as diferenças e saber respeitá-las e saber abraçá-las, saber defendê-las também, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. E é um assunto que a gente precisa falar com as crianças. A gente não pode subestimar a capacidade das crianças de entender assuntos mais difíceis e mais complexos, porque para a gente às vezes soa mais difícil e mais complexo, só que a gente buscando esse conhecimento e buscando entender, buscando aprender com pessoas que têm lugar de fala e que possam nos ensinar da melhor forma possível, né? Estar aberto para ouvir realidades diferentes e ouvir pessoas diferentes. Mas é isso, o nosso pilar de consciência social para mim talvez é um dos mais complexos, é um dos que a gente precisa ter mais assim dedicação e cuidado, para que a gente aprenda realmente e desconstrua padrões que eram muito fortes na nossa sociedade, né, antigamente, e que hoje a gente já está vendo a necessidade disso mudar. E, né, precisa ser mudado o mais rápido possível, e a gente precisa tomar essa consciência o mais rápido possível. Então, que a gente seja curioso, que a gente seja aberto a esse tipo de conversa, a esse tipo de diálogo, e que esse tema esteja presente dentro da nossa casa para que as nossas crianças também cresçam com essa consciência, né, de que a sociedade ela é composta por pessoas diferentes e isso precisa ser abraçado, precisa ser celebrado. Sim, com certeza. E eu acho assim, esse pilar também é um dos pilares que nos apoia para a gente estar aqui, trazendo esse conhecimento para o mundo. Porque a gente precisa nos responsabilizar pela mudança do mundo. Não dá para você só ficar sentado no seu sofá, apesar de que eu estou sentada no meu sofá, mas não dá para você ficar sentado aí no seu sofá esperando que todas as pessoas ao seu redor mudem o mundo para você. Você faz parte do mundo e a gente está aqui e a gente precisa nos responsabilizar por essa mudança. A gente viu uma coisa que nos encantou, que é a educação positiva. E por isso a gente pegou isso como a nossa bandeira, uma das nossas bandeiras, para mudar o mundo. Eu espero que a gente consiga. Se a gente não conseguir, pelo menos eu tô sentada no meu sofá tentando mudar o mundo. Exatamente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas partes, alguns trechos do livro da Maia, que é A Raiva Não Educa, Calma Educa. E vamos começar, então, com perguntas. Não sei se vocês já ouviram o termo adultismo. E a gente vai acabar usando isso ao longo dos nossos episódios e a gente queria trazer para vocês a definição de adultismo. Mas antes disso, se façam duas perguntas. Há duas perguntas que podemos nos fazer para averiguar se estamos sendo adultistas com a criança. Primeiro, eu faria isso com um amigo ou parceiro? Segundo,
Como eu me sentiria se outro adulto me tratasse da mesma forma que estou tratando a criança? Gente, são duas perguntas simples, mas quando você faz essa pergunta, você olha e você fala assim: meu Deus, se fosse um amigo meu, eu já tinha metido a mão na cara. Sabe? Claro, não que a gente vá partir para violência, tá? Isso aí é só teoricamente, só na sua cabeça. Não vamos para violência, mas assim, às vezes a gente trata as crianças de um jeito que se nós fôssemos tratados assim, o negócio ia ficar muito diferente. E a gente espera que elas só se calem e gostem que elas estão sendo tratadas assim. É verdade. Então, assim, é uma reflexão muito boa e eu vou ler para vocês o que é o adultismo mesmo, segundo a definição da Maia aqui no livro. O adultismo é quando um adulto usa sua condição de ser mais velho, mais forte e mais experiente na relação para coagir uma criança à obediência e à submissão. Isso é chamado adultismo. Ou seja, quando a gente usa o nosso poder para calar o outro. Esse adultismo, quando a gente fala de adultismo, é de adultos para crianças. Mas vamos abrir o leque aqui? O que é isso se não o patriarcado? O que é isso se não toda situação onde um superior, por exemplo, o seu chefe, usa o poder dele para te calar como funcionário? A gente pode ampliar isso para muitas coisas. Eu não vou ampliar muito e nem falar muito sobre isso, porque são assuntos muito polêmicos que a gente fala nos próximos episódios que a gente fizer. Mas só se lembrem que adultismo é quando um adulto impõe com força e não com respeito, com força, o seu poder sobre essa criança. Quer complementar, Marisa? Eu só queria trazer também, eu achei maravilhoso isso que você falou da questão de expandir o leque do adultismo para outras esferas da nossa vida. E que se a gente for observar, realmente, a gente precisa, para a gente mudar esse cenário, a gente precisa primeiro tomar consciência das nossas atitudes. E se você for parar para pensar, reflita aí em quais relações da minha vida eu estou agindo como uma pessoa que está exercendo a força sobre outra pessoa para alcançar um objetivo, ou que eu estou sendo a vítima e que alguém está agindo, né, com a força ou com abuso de poder ou com a superioridade que ela tem em relação a mim para fazer com que eu faça alguma coisa. Acho que se a gente reflete de todas as nossas relações, qual é o nosso papel e qual é a nossa situação, a gente vai começando a entender que não é legal estar no lugar de vítima, não é legal estar no lugar de baixo. E por que a gente sempre tenta colocar a criança nesse lugar? Me obedeça, me ouça, você tem que fazer assim porque eu quero, porque eu tô mandando, porque eu sou sua mãe. Tá, mas e a minha vontade? E a minha vez? E a minha voz? Né? Quem vai respeitar isso? Então perceba que às vezes as nossas relações são distorcidas nesse sentido de uma ser superior e a outra não, mas a gente também pode ter, eu pelo menos tenho algumas relações assim, que são iguais. Então relações de equilíbrio, de que a gente está no mesmo local. E veja que gostoso, que confortável, que sensação de proteção você sente quando você está numa relação de igual para igual. Né? Quando você tem condições, abertura, conforto suficiente para chegar para essa pessoa e falar as suas vontades, expressar os seus sentimentos, expressar como você está se sentindo, às vezes até em relação a algo que ela mesma fez. Então é libertador, gente. Eu espero que do fundo do meu coração que vocês tenham alguma relação na vida de vocês nesse sentido, uma relação horizontal, e que se não tiverem, busquem conversar com as pessoas que vocês se relacionam. Se você está nessa posição de superioridade, tente respeitar a pessoa, né, a quem você é superior. Não falando de relações hierárquicas, por exemplo, no trabalho, né, a gente tem que ter uma certa hierarquia de chefe, de gerente, etc. Mas que a gente veja as pessoas como seres humanos e não com essa diferença de, eu posso, então eu vou exigir, vou fazer o que eu quiser e pedir, tem que ser feito do jeito que eu quero e acabou-se. Então, acrescentar só isso, de que a gente perceba em si, na nossa vida, como que a gente tá nessa relação. Se eu tô superior, se eu tô inferior, ou se há uma relação de igual valor. Né? E que bom que todas as relações, se todas as relações fossem de igual valor, a gente teria um mundo muito mais harmonioso. Sim, e não vou entrar muito nisso, senão eu vou falar muito aqui
Mas essa questão do trabalho, gente, se vocês são hierarquicamente maiores a outras pessoas, tomem muito cuidado para vocês não imporem isso de uma maneira não respeitosa. Isso. Educação positiva também é para vocês, porque educação positiva é para todo mundo, na verdade. Mas também é muito importante que você, como chefe, você, como líder, entenda que aquela pessoa que é seu inferior nesse momento, ela também tem opinião, ela também deve ser respeitada. Então, independente da hierarquia, a gente sabe que não tem como não existir relações verticais, mas essas relações verticais elas podem ser sim mais saudáveis. E é Sim, isso com que a gente certeza. também tenta trazer aqui com a educação positiva, com essa visão da educação positiva para o mundo. Mas antes disso, vamos ler um pouquinho sobre o que é realmente uma definição da educação respeitosa. E vamos tentar, você que não tem filho, você que tem filho, pode pensar nisso com os seus filhos, mas para quem não tem filho, reflita isso sobre essa questão de relações verticais e horizontais. Nessa questão de que, será que eu estou tratando esse outro ser humano como igual valor? Ou será que eu estou tratando ele como menor ou maior valor do que eu mesma? E vamos tentar achar esse caminho do meio, sabe? A educação respeitosa é esse caminho do meio. Por quê? O que se propõe na educação respeitosa é um caminho do meio. Os adultos, que têm maior experiência de vida e uma vasta gama de habilidades emocionais e cognitivas, cuidam da criança, colocando limites quando necessário, mas sempre levando em consideração que a criança é um ser humano de igual valor ao do adulto. Dentro da educação respeitosa, o limite não deve ser colocado a partir do adultismo, como uma forma de punir a criança. Ou seja, eu trago isso, a gente aqui no podcast vai tentar trazer essa visão como uma visão mais ampla, não só de adultos e crianças. Mais uma vez, você tem uma relação hierárquica com a outra pessoa, olhar para essa pessoa com o mesmo valor do que você, não tem pessoas maiores ou menores. E você que está nessa relação abaixo, nesse ponto mais baixo da hierarquia, não esqueça que você também tem o seu valor, que você é um ser humano e que essa pessoa que está acima de você tem que sim te tratar com respeito. Não importa que ele é seu chefe, que ele é sei lá quem, ou que ele é seu pai ou sua mãe. Os nossos pais têm que nos tratar com respeito. E se nós já somos adultos, as crianças não vão conseguir fazer isso. Por isso que a gente aqui da educação positiva traz essa visão de proteção da criança, porque a criança não vai conseguir se proteger. Então a gente vai tentar trazer essa informação para proteger ela. Mas nós, adultos, temos que nos proteger. É o nosso dever da nossa vida cuidar da nossa própria vida, não da vida dos outros. O nosso dever na nossa vida é cuidar da nossa própria vida. E isso quer dizer que a gente tem que impor os nossos limites, incluindo os nossos limites com os nossos pais. Se eles não estão nos respeitando, a gente precisa impor esses limites, como adultos, como filhos adultos que não dependem mais deles dessa mesma maneira. Você não depende do seu pai e da sua mãe para sobreviver mais. Você consegue comer, você consegue fazer o que for preciso para sobreviver. E às vezes a gente tem que lembrar isso para falar assim, poxa, eu tenho o meu valor e eu preciso impor esses limites para me proteger. E é triste quando a gente tem que se proteger dos nossos pais. É muito triste. Mas a nossa relação principal é conosco, com nós mesmos. E a gente realmente precisa trazer isso como algo de maior valor, muito maior valor do que a nossa relação com qualquer outra pessoa aí. É É verdade. isso. E falando também das relações, né? Voltando aqui para a questão das relações, a gente tem que acabar com essa ideia de que a relação com a criança é um peso e uma medida diferente da relação com o adulto. Então, normalmente no livro da Maia ela fala muito sobre isso, que às vezes a gente tem relações com dois pesos e duas medidas. Então, a criança ela precisa fazer tudo direitinho dentro do script, não pode falhar nem um segundo, e a gente às vezes cai na falha e aí fala, não, mas é porque eu sou adulto, eu posso, eu tenho direito. Então, nossa, que relação essa criança vai ter
né, na cabeça dela para entender, não, porque eu sou adulto, eu posso fazer isso. E sendo criança, eu não tenho direito de fazer nada. Né? Eu tenho que só obedecer e ser aquela pessoa ali regradinha e certinha. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos que eles têm sim valor, para que não caia nessa coisa que Mari falou da gente não ter essa boa relação consigo mesmo. Então a gente precisa saber que nós somos seres humanos dignos de valor, sim. Todo mundo é digno de valor, né? De você tem o seu valor. Então você não mostrar para a criança que você é criança, então você não pode, mas eu que sou adulto, são 2 pesos e 2 medidas. E isso não funciona no sentido de educar, né? A criança vai crescer achando que, coitada, ela não vale nada. Não sou nada, não sou ninguém na fila do pão, porque o meu pai e a minha mãe acham que pode fazer tudo e eu não posso fazer nada, né? Então, tem que ter cuidado com essa questão dos 2 pesos e 2 medidas, porque um exemplo que até a própria Maia dá no livro é a questão de você derramar bebida na mesa, assim, você está almoçando, comendo ali em família, e aí a criança, derruba um copo e espalha suco e tal, e aí você cria, parece que sobe um monstro, assim, né? Você derramou, tem que ter cuidado, não. E aí você já começa a fazer toda uma cena com a criança, porque a criança derramou um líquido. Só que se fosse um amigo seu jantando na sua casa e derrubasse um vinho na sua toalha branca, você ia levantar e dizer, não, calma, pode deixar que eu limpo, não se preocupe, tá tudo bem, pode deixar, tá tudo tranquilo. E aí, olha só o quanto que a gente, né, às vezes distorce essa nossa relação com as pessoas que a gente diz amar mais, que são os nossos filhos, e com a pessoa, com um amigo, um colega, alguém de fora, a gente trata com o maior amor, com o maior carinho, com o maior cuidado do mundo, né? Será que isso não deveria estar mais equilibrado? Será que a gente não deveria ter essa mesma tolerância que a gente tem com os nossos amigos, com as pessoas de casa? Né? A gente precisa refletir sobre isso também. Sim, e tem a questão também de, por exemplo, se a sua criança ela chega triste pra falar com você e fala assim, nossa, chora, chora, você vira pra ela e fala assim, para de chorar, menino, para, que isso, não é pra tanto. Besteira. Agora, se chega um amigo, que besteira, Agora, se chega um amigo pra você e fala assim, poxa, eu tô muito triste e começa a chorar, a sua reação não vai ser a mesma. Você vai parar e falar assim, poxa, não, vem cá, eu vou te ouvir. Você para tudo que você está fazendo. Você para até muitas vezes de trabalhar para ouvir o seu amigo, para ouvir o seu parceiro. Agora, sua criança, que está dentro da sua responsabilidade de cuidar dela, de amparar ela, não. Ela está fazendo birra, ela está querendo me manipular. O meu amigo não está querendo me manipular. Mas ela está querendo, ela é uma criança de 3 anos que não tem o neocórtex formado, está querendo me manipular. Uhum. Vamos tentar raciocinar um pouquinho, ver que isso não faz sentido nenhum, logicamente, e que assim, a gente está olhando para a criança como se uma criança que está em desenvolvimento tenha que ter um desenvolvimento superior a de um adulto. O mais importante também é a gente perceber que a educação positiva não tem idade. A gente estava falando agora de como a gente, como adulto, precisa entender o nosso valor e muitas vezes ir, infelizmente, por mais que não seja o que a gente queira, impor limites para os nossos pais. Agora, você que é pai, mãe, de filhos adultos, de filhos adolescentes, saibam que educação positiva não tem idade. Educação positiva não tem prazo de validade. Se você educou o seu filho de uma maneira tradicional por todos esses anos, tudo bem, a gente sabe que isso gerou algum dano, a gente consegue ver no comportamento da criança, no nosso comportamento. Você, como filho, consegue perceber esses comportamentos dos seus pais, essa vozinha crítica dos seus pais na sua cabeça. Agora, vocês pais, vocês têm total responsabilidade, tempo para reparar essas relações. A Maia fala muito disso, o pessoal da escola traz muito isso, que é a educação positiva, ela não está aqui para trazer uma educação perfeita, sem erros, sem traumas. Todo mundo vai ter trauma. A educação positiva está aqui para reduzir os danos. Reduzir os danos que você causou com seus filhos que já cresceram, reduzir os danos, eu amplio isso para o que a gente traz para a nossa vida, para as nossas relações, para os nossos amigos, porque muitas vezes a gente usa essa educação tradicional, que é a única que está gravada em pedra no nosso coração, a gente usa isso com essas pessoas. E a gente, todos nós, temos tempo de reparar essas relações.
nunca é tarde demais. Se a gente olha pra gente e consegue se responsabilizar pelo que a gente fez, a gente vai conseguir olhar pro outro e pedir desculpa, sem achar que é a pior coisa do mundo, sem achar que a gente tem que esconder os nossos erros, porque a gente vai falar assim, putz, eu errei, tá tudo bem, eu vou me responsabilizar por isso, eu vou ajeitar essa situação a partir de hoje. Eu não consigo mudar o passado. Nossa, eu já fiz muita coisa no passado que eu não me orgulho, que eu não gosto, mas eu não vou conseguir mudar o passado. Eu consigo mudar o meu hoje e daqui para frente. Isso. Então você pode muito bem olhar para você e depois olhar para o seu filho, olhar para o seu parceiro, olhar para quem quer que seja que você sentiu que você usou essa educação tradicional, esse temperamento que não foi legal, olhar para essa pessoa e falar assim, putz, eu errei. Mas não se preocupa que eu estou me avaliando, eu estou me conhecendo para que isso não aconteça mais na minha relação com você. E assim, ampliar isso, reparar essas relações. A gente tem tempo de reparar todas as nossas relações. É só a gente estar disposto a olhar para nós mesmos sem culpa, sem receio, sem raiva. Só olhar para nós mesmos e reparar essas relações com muito amor. É verdade. E a gente sempre tem que lembrar que os filhos, independente da idade, eles estão sempre dispostos a ouvir um me desculpe, um me perdoe dos pais, né? Eu imagino que todo mundo que está ouvindo aí, se tiver alguma questão, alguma coisa que não foi resolvida com o pai ou com a mãe, se imagine como seria, né? Receber um pedido de perdão. Será que você não perdoaria por algum motivo? Ou sim perdoaria somente pelo fato do seu pai ou da mãe ter reconhecido aquele erro? Né? Eu acho que é importante a gente refletir, como o Mari falou, que sempre há tempo para a gente reparar essas relações, nunca é tarde. Mesmo que seja uma coisa difícil, uma conversa difícil, quanto mais a gente adiar, mais tempo vai passar e a gente vai, né, piorando a situação às vezes, por uma coisa que simplesmente às vezes a gente tem vergonha de admitir que errou. Então, que a gente esteja aberto Sim. a se desculpar e a pedir perdão. E, às vezes, para a gente foi uma coisa que não foi tão grave, mas para outra pessoa foi. Também a gente precisa ter essa empatia para reconhecer, né, o quanto que a nossa atitude foi difícil ou grave para outra pessoa, para que a gente saiba o melhor momento para pedir esse perdão. E pedir perdão de verdade, né? Porque eu sinto que tem muitas vezes eu já me pediram perdão desse jeito. Sabe aquele perdão de tipo, ai, me desculpa. Vamos passar isso, passar a régua, não existe mais, nada aconteceu. Não é um perdão de verdade. É um perdão para dizer, nada aconteceu. Eu já pedi desculpa, então tudo tá resolvido. Não é isso. Se responsabilizar e pedir perdão é um perdão de verdade. De reconhecer. Aquele que você reconhecer o que você fez Isso. e estar disposto a reparar. Isso. Não adianta pedir perdão se você não está disposto a reparar os danos que você causou nessa pessoa. Exatamente. E para isso, você precisa primeiro enxergar os danos que você causou para essa pessoa e validar os sentimentos dessa outra pessoa. Isso. É isso aí. E eu acho que a educação positiva, como um todo, assim, não é querendo já encerrar, mas falando um panorama geral, ela é mais para nos melhorar do que para melhorar as crianças, né? A gente vê que quando a gente começa nessa jornada, e eu espero que todo mundo que está ouvindo aqui sinta um pouquinho disso também, é que a gente começa a perceber que a solução, entre muitas aspas, de vários problemas no nosso dia a dia, na nossa convivência, está dentro da gente. Talvez se a gente se melhorar, essas relações naturalmente vão melhorando. E isso, às vezes, a gente fica tentando apontar o dedo, culpar o outro, e dizer, ah, mas é porque fulano é difícil, ah, mas é porque fulano faz isso. Só que a gente esquece de olhar para dentro. E se a gente olhar para dentro, e se a gente começar a se melhorar, isso vai sendo refletido para fora. E as outras pessoas vão entendendo e vão até se inspirando na gente, né, para serem melhores e para buscarem esse autoconhecimento, para que essas relações realmente sejam reparadas e sejam mais saudáveis e mais harmoniosas. Então é isso, quando a gente busca a educação positiva, às vezes a gente busca para melhorar nossos filhos, né? Eu sei que tem muito pai e mãe aí que quando vê, se depara com aquilo e acha que vai, pronto, meu filho agora vai ser maravilhoso. Só que na verdade a gente acaba descobrindo que é o contrário, que a gente precisa se melhorar para nossa relação com o nosso filho melhorar. Sim.
E assim, entender que os comportamentos desafiadores dos nossos filhos, ou até mesmo de todo mundo que se relacionar com a gente, esses comportamentos, eles não estão aqui para serem mudados. Não, eu tenho que mudar esse comportamento do meu filho. Não, esse comportamento é um sintoma. Ele está tentando trazer pra gente. Desculpa, achei que tinha parado o vídeo. Ele está tentando trazer pra gente algo que essa criança está sentindo e não está conseguindo expor em palavras. E a gente, como adulto, faz isso também. Você fica pé da vida com seu marido ou sua esposa e você, ao invés de chegar neles e falar assim, olha, tá acontecendo isso e isso, eu tô com esse sentimento por conta disso, 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 e colocar lá tudo na lista, não, você só faz birra. Adulto também faz birra, gente. Você só vira e fala assim, não vou mais falar com você. Não quero mais saber de você. Fala comigo só amanhã. E fica, tipo, com aquela cara É, feia. A gente faz birra. Isso é um comportamento desafiador que tá tentando trazer pra gente uma visão de que algo tá errado. Pode ser algo que faça sentido ou não, mas você precisa respeitar o que essa pessoa está trazendo e falar assim: poxa, o que que aconteceu? Vou me responsabilizar pela parte que me cabe e vamos tentar moldar para que isso você não se sinta mais assim. Não é vamos mudar para você não fazer mais birra, é vamos mudar para que você não se sinta assim, para que você não sinta a necessidade de me mostrar o seu descontentamento dessa maneira. isso. Só que alguém aí precisa ter esse raciocínio de entender o que significa esse comportamento. E numa relação pai-filho, é o pai, é o adulto cuidador que precisa ter esse olhar. E você, adulto cuidador, que não consegue, ai, é muito difícil. Nós, futuras educadoras parentais e as milhares de educadoras parentais e educadores parentais que já se formaram, estão aí para te ajudar nessa ponte, nessa tradução desses comportamentos desafiadores para o que realmente ele está tentando trazer para você. E isso, gente, a gente olha como sintoma e além de sintoma, é como uma oportunidade. Porque eu não sei se vocês já tiveram aquela relação que você percebe que, tipo, meu, não tem mais jeito, não vai dar para arrumar, não vai dar para ficar bem, eu desisto. E aí, o que que você faz? Você vai se relacionar com aquela pessoa, você pega o celular e fica no celular lá É. o tempo inteiro. Arruma uma Você fuga, não né, olha pra mais. Você dá um jeito de, tipo, fugir, porque isso. você já não vai mostrar o seu descontentamento, porque Uhum, você já viu que não adianta nada mostrar o seu isso. descontentamento. Então, quando a pessoa está mostrando o descontentamento dela com você, seja uma criança ou seja um adulto, é uma oportunidade que essa É um pessoa está pedido te de se dando para. relacionar, né? Isso, é um pedido de conexão, é um pedido de, Isso. poxa, olha pra mim, vamos ver o que que eu Uhum, não tô gostando nessa relação, para que a gente possa ter uma relação. É uma oportunidade para que você isso. mantenha e tenha uma relação mais saudável com aquela pessoa. Então, vamos olhar para o comportamento desafiador como sintoma e oportunidade. Se esse comportamento não existe, muito provavelmente essa pessoa já desistiu de você. Desistiu de você. Isso É difícil, é foda falar isso, é porque muito difícil, mas é é verdade. muito pesado, mas é verdade, gente. É. E não é que não vai dar mais tempo, é só que você vai ter que mostrar para essa pessoa que você está disponível, que Uhum, você topa ouvir o que ela tem para dizer, isso. para que ela realmente tenha um mínimo de abertura para poder te mostrar o que seria Exatamente. antigamente um comportamento desafiador. E o comportamento desafiador na criança é porque ela ainda não está desenvolvida o suficiente para entender o que ela está sentindo. Mas quando a gente olha para o adulto que está tendo esse comportamento desafiador também, ele só não, talvez não esteja tendo essa abertura para comunicar o que ele está sentindo. Porque percebam, muitas vezes a gente faz birra, entre muitas aspas, a gente adulto, faz birra com coisas que nem estão relacionadas com a outra pessoa, ou seja, foi uma coisa que aconteceu no trabalho e eu tô muito chateada com aquilo, tô com raiva e chego em casa atirando o espinho para todo lado. Ou seja, o coitado do meu marido não tem nada a ver com isso. Ele não fez nada de ruim, né? Que assim, nada de errado comigo. Para eu estar sentindo aquilo, o desconforto, meu desconforto não é com ele diretamente, mas eu tô atingindo ele, tô descontando nele.
E isso é muito ruim, porque a pessoa que está sofrendo essa, esses espinhos, né, que está recebendo esses espinhos, ela vai ficar, poxa, mas o que que eu fiz? Ela vai ficar sem entender. E aí, quem está fazendo a birra, né, começa a tirar esses espinhos sem dizer exatamente, sem expressar exatamente o que está sentindo, e a outra pessoa começa a se defender. E aí fica aquela guerra, fogo para um lado, fogo para o outro, e a gente se desentende e vai virando uma bola de neve, e outras coisas vão se ajuntando para piorar a situação, e isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, quando a gente adulto se responsabiliza pelo que está sentindo, se responsabiliza pelo nosso autoconhecimento e busca essa conexão com a outra pessoa, a gente vai ter abertura suficiente para chegar para a pessoa e dizer, olha, não tô legal, aconteceu isso, isso e isso, e tô péssima, tô assim no meu nível de estresse máximo, não consigo, tô mal. E a outra pessoa já vai saber, tá, não é comigo, como que eu posso ajudá-la, né? Se ela tiver disponibilidade para ajudar, como que eu posso ajudar você a se regular? E aí se vai para outro caminho completamente diferente, para um caminho de conexão, para um caminho de empatia, de compaixão, de amor. Então, quando a gente vira essa chavinha de tentar entender, tentar demonstrar esse sentimento de uma forma mais clara, de uma forma mais sem meias palavras, sem cara feia, sem fechar a cara e não falar mais nada, a gente começa a mudar o rumo do nosso relacionamento para uma coisa muito mais leve e mais gostosa. E esse relacionamento vai se aprofundando e vai ficando mais forte e vai ficando mais seguro, mais íntimo, né? A gente vai criando uma intimidade com essa pessoa muito maior. E acho que sobre birra era isso que eu tinha para falar. E que a gente se Sim, perceba na hora da birra também, né? Se a gente começar a fazer birra, dizer, opa, peraí, que eu acho que eu tô fazendo uma birra aqui. Ah, e outra coisa, só para sim, complementar o assunto da birra, a gente também precisa ter consciência de que às vezes a criança tá tendo um comportamento desafiador por um motivo que a gente, como adulto, acha que é besteira, né? Eu já presenciei vários comportamentos dessa forma, várias situações dessa forma. A criança quer, sei lá, comer uma pedra do chão. E você não vai deixar ela comer a pedra do chão. Mas ela vai ficar muito triste porque ela queria provar qual era o sabor da pedra no chão. E a gente até ri, acha engraçado, mas se você for levar em consideração que esse cérebrozinho de 2, 3 anos, vou botar 2 anos e meio, ele já teve, ele teve poucas experiências para saber o que é uma frustração muito grande. Então, essa frustração de não poder lamber a pedra é muito grande, sim, para o tanto de experiências que ele já teve na vida. Para você aquilo é uma besteira, porque você já passou por um término de relacionamento, você já passou por a perda de alguém, você já sofreu coisas muito mais fortes, muito mais tristes, muito mais frustrantes, e você vai achar, nossa, que besteira, ai, a pessoa tá porque não pode lamber a pedra, que besteira, cala a boca, não para de chorar. Normalmente esse é o comportamento. Mas a gente tem que sempre voltar e lembrar, não, as experiências que essa criança teve na vida vão crescendo. Então ela teve frustração pela pedra agora, daqui a um ano ela vai ter uma frustração porque o amiguinho pegou o brinquedo dela, daqui a pouco ela vai ter uma frustração porque ela não conseguiu completar o exercício, e assim as frustrações vão crescendo junto com a gente. A gente não pode esquecer que essa criança tem uma quantidade de experiências muito infinitamente menor do que a nossa. Então a frustração dela não pode ser banalizada simplesmente porque a gente acha que é uma coisa banal. Né? Acho que se a gente olhar pelo olhar da criança, e o que Mário falou é muito legal, porque o educador parental vai trazer essa tradução da linguagem da criança para o adulto entender melhor. Quando a gente começa a entender melhor essa linguagem, a gente fala, ah, tá tudo bem, eu sei que você tá frustrado, meu amor, mas mamãe não vai deixar você lamber a pedra, porque não pode, não, enfim. E aí, na hora da birra também não é hora de explicar, tá, gente? A gente explica depois. Mas a gente vai começando a ter essa clareza de não impedir que a criança expresse as próprias emoções, né? Eu acho que isso é bastante importante também. sim. E não é tipo não colocar limites. Educação positiva não tem nada a ver com não colocar limites. Ela vai colocar limite de uma maneira respeitosa e vai aceitar, falar assim: Poxa, filho, você tá frustrado? Eu sei que você tá frustrado. Vem cá, a mamãe te abraça, a mamãe te ajuda a se regular para que depois a mamãe explique: "Olha, você não vai poder lamber Isso, a pedra por conta disso, disso e disso". E explique, não subestime a a inteligência capacidade, de isso uma mesmo. criança, a capacidade de compreensão de uma criança. Explique para ela, claro, de acordo com a faixa etária, de um jeito que ela vai entender, mas explique, porque se a criança está curiosa com aquilo, quer dizer que ela já está preparada para saber um pouquinho mais sobre aquilo. Talvez Isso. não tudo, mas um pouquinho mais ela já está preparada, porque senão essa curiosidade não afloraria nela. Então, assim,
lembrar que limites, eles são importantes, dentro dos limites que respeitem a criança e que tragam para ela esse esclarecimento do porquê que esse limite está existindo. E outra coisa muito importante, coagir não é a mesma coisa que combinar, galera. Não É é. verdade. O que a gente faz não é coagir a criança a fazer o que a gente quer. É sim combinar. E combinado não sai caro para o adulto e para a criança. Claro, pode ser que mesmo combinando a sua criança fique frustrada. Claro, mesmo que, sei lá, alguém combinou comigo que vai sair e eu não quero mais sair, pode ser que eu também vá meio frustrada, meio tipo, ai, hoje eu não queria ir. Mas eu vou, porque é um combinado que eu fiz com a pessoa e eu vou tentar conversar ou recombinar. Não tá bom o suficiente aquele combinado, a gente recombina, mas a gente cumpre. Não adianta você vir combinando com o seu filho e aí depois da terceira vez que você combinou e não cumpriu, ele também vai combinar e não vai cumprir, porque a sua palavra não vale nada, porque que a dele vai valer alguma coisa? Isso, Entende? exatamente. É o exemplo, né? É o limite, mas você dá o limite mostrando o seu exemplo também. Eu acho que a gente às vezes se preocupa muito em falar para a criança o que ela tem que fazer e não se preocupa em olhar para o que a gente está fazendo. Né? Será que a gente está sendo esse exemplo? Ou será que a gente está fazendo o contrário, mandando ela fazer uma coisa que a gente quer que ela faça, mas que a gente mesmo não pratica dentro de casa, né? Isso é muito importante também, a gente olhar o exemplo mais como uma forma de ensinar do que simplesmente, eu faço porque eu sou adulto. Não, gente, você tem que dar o exemplo, tem que mostrar, porque as crianças elas aprendem por observação. A gente acha que não, mas elas observam tudo. Eu falo que a criança tem um Bluetooth ligado assim, ó, captando todos os sinais, porque ela pega todas as informações. A gente acha que não, a gente subestima as crianças. Não subestimem suas crianças, porque elas conseguem absorver muito mais informação do que a gente imagina. Sim, eu acho que o último conceito, assim, muito importante da gente entender esse conceito, se eu não me engano, foi o Gabor Maté que trouxe, que é a relação de autenticidade e apego. Então, quando a gente nasce, a gente tem dois pilares principais, que é a autenticidade e o apego. Só que, para uma criança que acabou de nascer, se ela não tem apego, ela não vai sobreviver. Um bebê não se alimenta sozinho, um bebê não limpa a sua fralda sozinho, se não tiver fralda também não vai limpar onde quer que ele esteja. Ele precisa de um adulto cuidador para sobreviver. Então, sem um apego, uma criança, um bebê e até mesmo muitos adolescentes não sobrevivem. Então, o que que você faz? Você tem aqui a sua autenticidade. Você vê que a sua autenticidade, ela tá fazendo com que os seus pais se afastem. Então, quando você fala o que você pensa, o seu pai briga, o seu pai te manda de castigo, te tira a sua comida. Que a gente sabe que tem muito pai e mãe por aí que fala assim: não, você não fez o que eu quero, você não vai jantar hoje. Que absurdo, mas é verdade, existe. Então você vê que a sua autenticidade está te tirando o apego, você para de ser autêntico. Você para de ser autêntico para que você tenha o seu apego, porque sem o apego você não sobrevive. E a gente fica com essa impressão até quando a gente cresce. Muita gente acha assim: eu não vou ser autêntico no meu trabalho porque eu vou perder o emprego. Então, assim, é uma questão que sempre a gente está enfiando a nossa autenticidade o mais escondidinho possível. E a Isso. gente tem medo de se mostrar. Só que sem autenticidade, a gente não vive plenamente. A gente não consegue se mostrar para o mundo, a gente não consegue agir para o mundo por inteiro. Nem nos nossos relacionamentos base, nem no nosso relacionamento com o mundo. Então, a criança ela vai fazer isso e ela tem uma questão do egocentrismo, que tudo que ela acha que acontece ao redor dela é motivo é dela, sabe? Foi Então, ela que meu pai tá causou, né? triste, meu pai tá triste porque aconteceu alguma coisa no trabalho, não, fui eu que causei. A gente precisa explicar para a criança que não foi ela. E muita gente não explica. E aí o que que acontece quando a gente fica adulto? A gente acha que tudo que o nosso parceiro ou parceira tá passando, meu parceiro tá triste, minha parceira tá triste, não, É a culpa culpa é minha. minha. É, Aí tudo vira desse um jeito. egocentrismo, sabe? Tudo vira a gente, a gente, a gente.
Mas assim, não é. Só nunca te explicaram que você não é por onde o mundo gira. Uhum. E a gente precisa criar essa consciência quando a gente é adulto, quando a gente se torna adulto, de que não é tudo que acontece que é nossa responsabilidade, mas existem sim coisas que acontecem que são nossa responsabilidade, e a gente precisa passar para a criança também o que, que é dela, a responsabilidade dela e o que não é, para que ela Isso. consiga se desprender disso e aos poucos consiga trazendo de volta essa autenticidade. E essa autenticidade é extremamente importante que ela seja respeitada e conservada na infância, porque esse silenciamento nos torna adultos sem rumo, sem sentido de vida, sem um objetivo, sem uma. Quando você, às vezes, a gente vê muita gente, principalmente da nossa geração, falando assim: ah, eu não sei o que é que eu vou fazer, o que é que eu gosto de fazer, eu não sei porque que eu, tipo, qual é o meu objetivo de vida, qual é a minha missão na Terra. Então, muita gente às vezes se perde porque teve essa autenticidade silenciada, né, em detrimento da sobrevivência, porque o nosso cérebro ele é inteligente para nos fazer sobreviver. Então, todo o resto ele vai adaptando ali como dá. E se esse apego é mais importante do que essa autenticidade e ele não está sendo cumprido, né, da forma eu preciso fazer alguma coisa para que esse apego venha até mim, eu tenha essa conexão, eu claramente vou silenciar minha autenticidade e vou fazer tudo que minha mãe está mandando. E aí, quando eu cresço, eu não sei mais se eu gosto de chocolate, ou se eu gosto de café, ou se eu gosto. Você fica sem saber quais são os seus gostos. Sabe aquela pessoa que você chega na pizzaria e você fala assim: ah, você quer pizza de que ela? Ah, qualquer coisa, tanto faz. Tanto faz. Quer dizer, a pessoa não sabe nem o sabor da pizza que ela gosta. Então, o que a gente, né, queria realmente com esse episódio como objetivo aqui para concluir, para finalizar, é deixar algumas mensagens para vocês irem refletindo aí até o próximo, né, até chegar ao próximo episódio, mas que a gente precisa nos responsabilizar pelos nossos sentimentos e a gente precisa nos autoconhecer para entender quais são os nossos gatilhos. Isso é muito importante para a gente começar esse processo de querer melhorar as nossas relações, seja com nossos filhos, com nossos pais, com os irmãos, com um parceiro, a gente se conhecer primeiro e entender os nossos gatilhos primeiro. Esse é o primeiríssimo passo que a gente precisa tomar para essa evolução. E segundo o Gabor Maté, né, como ele fala, que para a cura é preciso reconhecimento e a responsabilidade pela cura. Não a culpa, mas a responsabilidade. Ou seja, entender que o que nos aconteceu não é culpa nossa, mas é nossa responsabilidade e buscar a cura disso sim. Então, quando a gente é adulto, a gente precisa ter essa consciência, primeiro o reconhecimento que ele fala, né? E depois a consciência. E aí reconhecer e se responsabilizar por isso. Também não dá para educar positivamente pela intuição, né? A gente sabe que a gente está impregnada muitíssimas gerações para trás com a educação tradicional e a gente precisa estudar, precisa olhar para si, precisa reconhecer o outro, precisa mergulhar mesmo nessa busca pelo nosso autoconhecimento para que a gente consiga educar positivamente. E também tem a questão de que a educação positiva ela não está falando assim, não existem obrigações, não existem coisas que o seu filho vai ter que fazer, por exemplo, ir para a escola. Não é isso, não é sobre não ter obrigações, e sim fazer com que essas obrigações fiquem leves e divertidas. Se adapte essas obrigações para quem o seu filho é, para o que ele gosta, e não é o que ele gosta, mas vamos tentar deixar mais divertido, deixar mais legal, sabe? E outra coisa, educação positiva não se aplica. Educação positiva se vive. Ela é uma filosofia de vida, sabe? Ela vai transbordar para todas as nossas relações. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui no podcast sempre. Transbordar a educação positiva para tudo na nossa vida. É verdade. E a partir do momento que você entende e aprende o que é educação positiva, entende esses conceitos, a sua vida vai mudar. E eu tô aqui como prova viva de que a sua vida vai mudar para muito melhor. Então, se você chegou até aqui, mais uma vez, dê uma chance para a educação positiva, dê uma chance para gente, dê uma chance para realmente mudar essa sua vida e a vida de todo mundo que está ao seu redor, e principalmente a vida dos seus filhos, futuros filhos, filhos antigos, ou o que quer que seja, só dê uma chance, porque vocês não vão se arrepender. É isso aí.
Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham de coração gostado desse episódio. A gente fez com muito, muito, muito carinho. E os próximos serão assim também. A gente vai trabalhar muito, vai estudar muito para trazer aqui para vocês as melhores informações possíveis, ok? Um beijão, fiquem com Deus. Espero que nos vejam no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!